Bom dia, gurizada. Nosso tema de hoje é falar de um dos momentos em que a humanidade esteve mais perto da perfeição cultural, da perfeição artística, da perfeição intelectual. Em raríssimos momentos se viveu um panorama de tanta criação, de tanta inovação quanto o chamado Renascimento Cultural. Se houve uma época em que o ser humano beirou a perfeição artística, se é que existe a perfeição artística, foi no Renascimento Cultural. Afinal de contas, um movimento que produziu Leonardo da Vinci, Michelangelo, Sandro Botticelli, Shakespeare, Luiz de Camões, Miguel de Cervantes, Albrecht Dürer, né? E aí eu posso ir adiante, Gil Vicente, Francis Bacon. Isso sem colocar os políticos que também usufruíram disso aí. Maquiavel da mesma época. Se formos para a ciência, nós temos aí Robert Boyle, Galileu Galilei, Johannes Kepler, né? André Vesalius. É impressionante como em 200, 250 anos o mundo, o pensamento é revolucionado. E esta revolução inacreditável se chama Renascimento Cultural. Por que o nome do movimento, que começa, na verdade, na Baixa Idade Média, o Renascimento começou na Baixa Idade Média, tá? E vai ter seu esplendor na Idade Moderna. Então, o início do Renascimento é na Baixa Idade Média, mas o esplendor do Renascimento já é na Idade Moderna, junto com as grandes navegações, junto com a colonização da América, junto com a Reforma Protestante, junto com os reis absolutistas. Martinho Lutero é da mesma época de Leonardo da Vinci, tá? Só para a gente localizar nas épocas, né? Por que este movimento artístico, cultural, científico é chamado Renascimento Cultural? A gente chama de Renascimento Cultural porque com o Renascimento estava se retomando a influência da cultura grega e da cultura romana sobre a cultura da Europa, que era o mundo da época, pelo menos para os europeus, né? Renascimento cultural. Renascimento da cultura greco-romana, depois de um período de pensamento teocêntrico, voltado para Deus, a Idade Média. Estava se renascendo o espírito de contestação, o espírito de dúvida, o espírito de inquietação que marcaram o pensamento dos gregos e dos romanos. E estava voltando com o renascimento cultural. Bom, para mostrar para vocês um pouco, para nós discutirmos um pouco a ideia do Renascimento, eu cito alguns exemplos. Essas obras que eu vou comentar estarão todas lá no nosso AVA, à disposição de vocês, para quando vocês forem ver esse vídeo, poderem olhar as imagens. Uma das pinturas mais brilhantes de Leonardo da Vinci é o chamado O Homem Vitruviano, que é quando ele coloca o homem nu, né, dentro de um círculo e de um quadrado. Porque Leonardo da Vinci dizia que a matemática era a mais perfeita das ciências. E se o homem era a mais perfeita criação, o homem deveria caber dentro de medidas geométricas, medidas matemáticas. E ele então faz o estudo do corpo humano através de cálculos matemáticos. Vejam, ele não está buscando a Deus. Ele até pode estar buscando a Deus, mas está buscando a Deus através do estudo do homem. É o homem que é o objeto de estudo do Renascimento Cultural. Por isso, o antropocentrismo é uma marca do Renascimento. Homem como centro de todas as coisas. Cito um outro exemplo para que vocês entendam o que é o Renascimento Cultural. Tem uma escultura, vou botar a imagem também lá no nosso AVA. Tem uma escultura de Michelangelo, outro gênio renascentista italiano, que se chama Piedade. Na escultura, a Virgem Maria, ela abraça Jesus, né, depois que Cristo é retirado da cruz. Se vocês olharem à primeira vista, parece uma escultura religiosa, Maria e Jesus. Na verdade, ela é uma escultura antropocêntrica, homem como centro. Porque na escultura, quem está ali não é a Maria, mãe de Deus. Quem está naquela escultura é Maria, mãe. E Michelangelo ressalta na sua escultura a dor da perda desta mãe, que acabou de perder um filho, né? E Jesus, que está enrodilhado no colo de Maria, Jesus é retratado não como um Deus ou como filho de Deus. Jesus é um homem com o corpo atirado no colo da sua mãe. Ou seja, o que interessa para Michelangelo na história de Jesus e de Maria não é Jesus Deus e Maria mãe de Deus. É a Maria mãe
e o Jesus Filho. É o antropocentrismo, o homem como centro de todas as coisas. Isso é o renascimento cultural. Cito um outro exemplo. Michelangelo pintou a Capela Sistina, centro da Igreja Católica lá no Vaticano. Nessa pintura do teto da Capela Sistina, tem uma parte que se chama A Criação, que mostra Deus e o homem se tocando. Deus estica o braço e o homem estica o dedo para tocar em Deus. Vou colocar essa imagem também no AVA. Procurem notar nessa imagem que quem se estica para tocar no homem é Deus, porque o centro não é Deus, o centro é o homem. E é Deus quem tem que se esforçar para chegar aos homens. Portanto, Deus está com o braço esticado e o homem com o braço meio recolhido, porque o centro é o homem daquela pintura. Tá? Inclusive, na pintura, o centro da pintura é o homem quem está. Deus está de canto. Tá? Além disso, é claro que Michelangelo também retratou Deus quase tocando o homem e o homem com o braço encolhido, né? Porque Michelangelo também queria nos passar a ideia de que por mais que Deus se esforce, por mais que Deus se esforce, a salvação depende do livre-arbítrio. Somos nós que escolhemos ser salvos ou não. Tudo isso está numa pintura. Né? E se vocês olharem depois dessa pintura, que eu vou colocar lá no AVA, repito, olhem que em torno de Deus existem anjos. Tá? E por fora dos anjos, se vocês fizerem o contorno dos anjos, o que Michelangelo pintou foi o cérebro humano cortado, o cérebro em perfil. Ou seja, essa pintura que fica em cima de onde o Papa celebra suas missas é uma celebração ao cérebro humano, é uma celebração ao homem, é o antropocentrismo, que é uma marca do renascimento cultural. Outra marca do renascimento cultural é o racionalismo, a valorização da razão. É por isso que as ciências avançam tanto com o renascimento cultural. A química, a física, a biologia, a matemática avançam absurdamente com o renascimento cultural. Até porque, apesar de continuar sendo considerado crime dissecar cadáveres, os renascentistas dissecam cadáveres. Leonardo era um dos que fazia isso e passam a estudar o corpo humano. Né? Aquela ideia que tinha na Idade Média de que se o corpo é uma obra feita por Deus, só Deus pode entender o corpo humano, esse pensamento é desfeito com o renascimento cultural, que passa a entender: se o corpo é uma obra de Deus, nós temos o dever de entender tudo sobre o corpo humano. Porque quanto mais nós entendermos os homens, mais estaremos entendendo a Deus. Olha a mudança de mentalidade com o renascimento cultural. Outra característica do renascimento cultural é o classicismo, valorização da cultura clássica dos gregos e dos romanos, já comentamos isso. Aliás, são 4 as influências dos artistas do renascimento cultural: greco, romana, bizantina e muçulmana, ou sarracena. Né? Essas são as 4 culturas que influenciam o renascimento cultural: os gregos, os romanos, os bizantinos e os sarracenos ou muçulmanos. Outra característica que vai marcar o renascimento cultural é o individualismo. Tá bravo meu chimarrão aqui. Acho que agora podemos começar a tomar um amargo de qualidade. Outra característica do renascimento cultural é o individualismo. Durante a Idade Média, havia uma ideia de coletivo. Afinal de contas, como na Idade Média o pensamento é teocêntrico, é voltado para Deus, os homens da Idade Média pensavam que tudo era obra de Deus. Portanto, eles não poderiam se destacar uns dos outros, já que todos são iguais ante os olhos de Deus. Isso é a Idade Média. Como é que os homens passam a pensar no renascimento cultural? Nós podemos até ser obra de Deus, mas conforme nós nos destacarmos, conforme nós nos tornarmos melhores, nós estaremos reverenciando a Deus. Está tendo toda uma adequação do pensamento religioso. Não se está negando a fé, não se está negando a Deus, mas está se adequando a Deus a um novo homem, que é o homem da Idade Moderna. Né? Eu cito um exemplo também. Na Idade Média, se vocês olharem as pinturas, inclusive as pinturas que eu coloquei no AVA, a maioria das pinturas da Idade Média são anônimas, porque os pintores diziam que a pintura é uma obra de Deus. Portanto, os homens não podem autografar suas obras. O homem é só o pincel. O pintor é o pincel que Deus usa para pintar. Isso é a Idade Média. Como é que os homens passam a pensar no Renascimento e na Idade Moderna? Nós até podemos ser influenciados por Deus para pintar. Mas se eu não for um pintor genial, Deus não vai fazer essa obra aqui. Olha o pensamento do Renascimento. E por isso os artistas passam a
autografar suas obras. Renascimento cultural. O início da colocação do autógrafo nas obras. Isso é o renascimento cultural. E os homens passam a querer se diferenciar. Tanto que outra característica do renascimento é o espírito de competição. Na Idade Média, entre, por exemplo, os camponeses, não havia uma competição, porque todos eram iguais, ante os olhos de Deus e ante os olhos dos senhores feudais. Já no renascimento cultural, graças também ao pensamento da burguesia, que está enriquecendo nesse momento, o que os renascentistas pensam? O fato de eu querer me diferenciar não é um pecado contra Deus. Muito pelo contrário. Quando eu uso as qualidades que eu tenho da melhor forma possível, eu estou reverenciando quem me criou, Deus. E por isso nós passamos a ter a competição, principalmente entre os renascentistas. Eu cito sempre o mesmo exemplo. Quando Michelangelo estava pintando a Capela Sistina, ele usava tintas tóxicas, né? E com isso, quando Michelangelo pintava, por exemplo, no teto da Capela Sistina, caía tinta nos olhos dele. Além de Michelangelo ter uma jornada de trabalho muito grande, Michelangelo estava com problemas de saúde pelo cheiro da tinta e pelo contato da tinta com os olhos. Por isso, Michelangelo pediu algumas semanas para descansar o corpo, para continuar pintando. A Igreja Católica, na época, queria se vangloriar da obra, né? Queria demonstrar aquela obra. Por isso, para pressionar Michelangelo, para ele não parar de pintar, qual foi a ameaça que se fez a Michelangelo? Não, Michelangelo, tira um tempo para descansar, que nós vamos contratar Leonardo da Vinci para terminar a tua obra. Vocês acham que Michelangelo parou de pintar quando disseram para ele que Leonardo ia terminar a obra? Nem pensar. Porque uma das características do Renascimento é o espírito de competição. Inclusive, eu citei uma competição muito grande entre dois gênios, talvez os dois maiores do Renascimento. Michelangelo e Leonardo da Vinci. Michelangelo muito amargurado, tá? Um gênio amargurado, porque ele era sempre comparado com Leonardo da Vinci, que era considerado o maior da época, o maior renascentista. Já na época, Leonardo era considerado o maior. É mais ou menos como uma discussão que nós temos hoje entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, tá? Por mais que eu sei que alguns de vocês vão me apedrejar, o que eu vou dizer de Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo é um gênio, um extraordinário, brilhante, magnífico, um dos maiores jogadores que eu vi jogar. Agora, na minha opinião, ele nunca vai ser Lionel Messi. Ele é um gênio que nasceu na época de Messi. Eu sei que muitos de vocês estão querendo me escalpelar, mas é a comparação que eu faço de Michelangelo com Leonardo da Vinci, quando eu quero comparar os dois. Para mim, Michelangelo foi Cristiano Ronaldo. Um gênio, brilhante, como Cristiano Ronaldo. Mas Michelangelo nunca foi um gênio à altura de Leonardo da Vinci. Como, para mim, Cristiano Ronaldo nunca foi um gênio à altura de Lionel Messi. Embora, é claro que eu tenho que fazer uma reverência, né? Eu tenho que fazer um comentário neste ano tão triste de 2020. Nenhum dos dois jamais será Diego Armando Maradona, para quem gosta de futebol, né? Nem Messi, nem Cristiano Ronaldo representarão o que Maradona representou. Tá? Mas só brincando com futebol para voltar a falar de história, você sabe que eu começo a falar de futebol, começa a me emocionar. Bom, o que mais que eu vou considerar como característica do renascimento cultural? O nacionalismo. Na Idade Média, não havia o nacionalismo porque se vivia dentro de feudos, comandados por senhores feudais. Com o surgimento dos países na Baixa Idade Média, passa a haver, por parte da arte, uma preocupação em valorizar as nações. Então nós passamos a ter artistas que orgulhosamente se diziam portugueses. É o caso de Luís de Camões, quando escreveu Os Lusíadas. Camões, que vai descrever a navegação de Vasco da Gama para as Índias, a descoberta das Índias por Vasco da Gama. Luís de Camões, no livro Os Lusíadas, vai destacar o espírito português, a coragem dos portugueses, o desprendimento dos portugueses que enfrentaram os mares para levar o cristianismo e a Europa lá para o Novo Mundo, a Ásia. Né? Na verdade, para o velho mundo, que a Ásia é antes da Europa, mas as Índias eram um novo mundo para os europeus. Bom, outra característica do renascimento cultural é a ambição. É outra característica do renascimento, inclusive uma ambição material. Os renascentistas, por exemplo, eles são patrocinados e eles se vendem muito bem. Não é como hoje que os artistas vendem obras, né? Na época do Renascimento, os artistas eram patrocinados. Então, por exemplo,
Eu não ia comprar uma obra de Leonardo da Vinci. Eu ia contratar Leonardo da Vinci para ele viver no meu reino e ia pagar uma mensalidade para ele, uma espécie de um salário para ele criar o que ele bem quisesse. Tá? Isso é a ambição. Tá? E a ambição, por exemplo, de Leonardo ou de Michelangelo de receber pela obra. Né? Shakespeare era financiado pela Rainha Elizabeth II da Inglaterra, por exemplo. Agora, e por que alguém iria querer pagar para ter Leonardo da Vinci? Porque outra característica do Renascimento é o orgulho. A época é marcada pelo orgulho. E vocês imaginem que orgulho por um nobre como Lourenço de Médici, Lourenço Magnífico, um dos principais mecenas patrocinadores da arte, dizer que ele patrocinava Leonardo da Vinci. Imagine que orgulho para a Igreja Católica dizer que Michelangelo tinha pintado a Capela Sistina. Então havia todo um espírito de competição e de ambição que estava por trás do renascimento cultural. Bom, eu falei a palavra mecenas. Mecenato significa o patrocínio da arte. Mecenas eram os burgueses, os nobres e os membros da Igreja Católica que financiavam os artistas. Eles eram mecenas. Tá? Qual é a principal classe social envolvida com o renascimento cultural? A burguesia. Embora o Renascimento tenha sido financiado e apoiado e patrocinado também pelos nobres e pela Igreja Católica, a principal classe por trás do Renascimento cultural foi a burguesia. Onde é que começou esse movimento? Esse movimento começou na Itália, por uma série de motivos. Nós já comentamos. Quando nós vimos um vídeo sobre Baixa Idade Média, eu comentei com vocês que, durante a Baixa Idade Média, o centro do comércio era o mar Mediterrâneo. E que o comércio, enquanto se deu pelo mar Mediterrâneo, ele passava pelas cidades italianas. Com isso, as cidades italianas ganhavam muito dinheiro com o comércio das especiarias que vinham das Índias, da Ásia. Resultado, o dinheiro que as cidades italianas ganhavam com o comércio era usado para patrocinar a arte renascentista, para exercer o mecenato. Por isso, o Renascimento começou na Itália. Bom, nós temos que destacar outros fatores. As influências da arte renascentista são 4, recém comentei. A cultura greco-romana. A cultura romana foi dentro da Itália, né? Itália, Roma, a cultura romana é dentro da Itália. E a cultura grega, o Império Romano acabou dominando a civilização grega. E com isso a Itália passou a ter acesso direto à cultura dos gregos e dos romanos. Né? A Itália, pela questão comercial, tinha muito contato com os muçulmanos. E muito contato com o Império Bizantino. Então, havia na Itália um contato grande com essas culturas. Além disso, na Itália, havia uma grande associação entre conhecimento e status. Por isso, os nobres italianos, os burgueses italianos, a Igreja Católica Italiana passa a financiar a arte, passa a exercer o mecenato, dentro da ideia de que quanto mais se patrocinasse a arte, mais se demonstrava poder e status. Bom, o que mais? Alguns fatores foram importantes para que o Renascimento se espalhasse. Nós temos que utilizar, por exemplo, 2 fatores que foram fundamentais para a arte renascentista se espalhar pela Europa. Primeiro, as universidades. As universidades que surgiram na Baixa Idade Média foram fundamentais para que a arte renascentista se difundisse, se espalhasse pela Europa. Outro fator, a imprensa. A imprensa de tipo móvel, que foi inventada pelo alemão, embora a Alemanha não existisse, o Johannes Gutenberg. A imprensa vai ser fundamental para que a arte renascentista se espalhasse. Como eu disse para vocês, o Renascimento começou na Baixa Idade Média, ele não começa na Idade Moderna. Ele começa lá no século XIV. 1300 e pouco começa o Renascimento cultural. E os precursores do Renascimento são 4 italianos. Volto a dizer, a Itália não existia, mas da região que virou Itália depois. Os precursores do Renascimento são, primeiro, Dante Alighieri, que escreve o livro A Divina Comédia, né? Que na verdade não tem nada de comédia. A Divina Comédia é um livro no qual Dante faz uma análise de como seria o paraíso, o purgatório e o inferno. É uma obra muito influenciada pela igreja. Então por que tu está chamando de uma obra renascentista? Porque ela tem a preocupação com o estilo, ela tem a preocupação com a organização dos textos. E isso já é uma marca do Renascimento cultural. A Divina Comédia de Dante Alighieri, que inclusive é tão marcante o livro de Dante, que até hoje nós temos uma expressão, quando estamos enfrentando uma situação muito difícil,
nós dizemos que estamos enfrentando uma situação dantesca, porque a descrição que o Dante Alighieri fez do inferno foi tão pesada que nós associamos a expressão dantesco de Dante Alighieri a algo muito ruim, né? Além disso, tem até filme, tem um filme chamado O Inferno de Dante, por exemplo, e o Dante Alighieri vai ser sempre associado à descrição do inferno que ele faz no livro A Divina Comédia. Bom, um outro precursor do Renascimento se chama Petrarca. Ele escreveu o livro O Cancioneiro, com 350 poemas que não falavam de Deus, falavam da paixão dele por Laura, a paixão desesperada dele pela mulher Laura. Por que é uma obra renascentista? Porque nós não estamos falando de Deus, nós estamos falando do amor, da paixão, que são sentimentos humanos, embora também sejam divinos. Um outro precursor do Renascimento é outro escritor, outro poeta, que é Giovanni Boccaccio, que escreve uma das primeiras obras de cunho erótico da história, que se chama Decameron, ou Decamerão, que fala de um encontro de jovens que estavam fugindo da peste negra. E é uma obra que tem duas revoluções. Primeira, tratar a questão do erotismo, já que o sexo era considerado um mal necessário durante a Idade Média, voltado para a perpetuação da espécie. Boccaccio, no livro, trata o sexo como um instinto natural e um instinto ao qual os homens se entregam com uma boa vontade, né? Além disso, Boccaccio revoluciona, porque no Decameron, Boccaccio ele escreve na linguagem coloquial, na linguagem do dia a dia, né? O que também é uma revolução do Renascimento cultural. Eu disse que citar 3, eu vou citar 4. O pintor que dá início ao Renascimento cultural, que é Giotto de Bondone. Giotto de Bondone. Pintor, ele é o primeiro a se reaproximar da cultura clássica, dos gregos e dos romanos, né? Além disso, Giotto, ele passa nas suas obras a autografar as obras e ele também passa a ter cuidado com as pinturas, porque ele precisa retratar os homens e a natureza na sua grandiosidade. A preocupação com os detalhes é uma marca da pintura renascentista. Saindo dos precursores e passando a analisar os principais renascentistas, nós temos que começar citando os renascentistas italianos, já que o Renascimento começou na Itália. E a arte renascentista italiana é muito voltada para as artes plásticas, pintura, escultura e arquitetura. Temos que citar o gênio de todos, o maior dos maiores, Leonardo da Vinci. Pintor, escultor, arquiteto, projetista, engenheiro, projetou helicópteros, metralhadoras, projetou bicicletas, projetou aviões, projetou tanques de guerra, projetou sistemas de ataque e defesa de exércitos, projetou sistemas de canalização de esgoto, projetou pontes, projetou prédios, projetou castelos, e entre um projeto e outro, inclusive ele se dizia projetista, Leonardo pintava. Não considerava a pintura uma das suas principais artes, embora ele se considerasse genial na pintura também, mas ele não considerava a pintura como a principal arte dele. Tanto que a maioria das pinturas de Leonardo da Vinci estão inacabadas. Ou seja, aquelas genialidades que a gente vê de Leonardo são, na maioria dos casos, esboços que ele fazia rapidamente. Até porque Leonardo ele não gostava de terminar as obras. O que encantava Leonardo era o ato da criação. Por isso que a maioria das invenções de Leonardo estão inacabadas. Ele perdia o interesse quando ele percebia que conseguiria fazer. Só que ele nos deixou tudo isso sem terminar. Algumas pinturas famosas dele, a Mona Lisa, o Gioconda, né? A Última Ceia e a Virgem dos Rochetes, para ficarmos com 3. Cito um trecho de uma frase, de uma análise nada humilde, em que Leonardo falava de si próprio. Leonardo disse: já fiz planos de pontes muito leves. Conheço os meios de destruir, seja que castelo for. Sei construir bombardas fáceis de deslocar. Bombardas são aquelas que atiravam pedras, tá? Para atacar os castelos. Carros cobertos, inatacáveis e seguros, armados com canhões. Estou em condições de competir com qualquer outro engenheiro, tanto para construir edifícios públicos ou privados, como para conduzir água de um lugar para outro. E em trabalhos de pintura ou na lavra do mármore, do metal ou da argila, farei obras que seguramente suportarão o confronto com as de qualquer outro, seja ele quem for. Não era nada humilde o Leonardo, mas ele era o gênio. E ele podia
ter essa falta de humildade, ele foi, para mim, o maior gênio que a humanidade já produziu, Leonardo da Vinci. Seu rival é um outro renascentista italiano, Michelangelo Buonarroti, pintor, escultor e arquiteto. Pediria que vocês olhassem depois a escultura que eu citei, a escultura de Pietà. Pediria que olhassem também a escultura de Davi. Foi na escultura de Davi, inclusive, que Michelangelo deu uma pirada. Ele ficou tão impressionado com a realidade da escultura que ele fez de Davi, uma escultura imensa, né? Ele fica tão impressionado que ele, num transe, pede para a escultura falar. Ele grita para a escultura, né? Parla, fala. E é claro que a escultura não fala com ele. Ele volta a ordenar, parla, fala. A escultura volta a não falar e ele então se pega a soco com a escultura e acaba quebrando, inclusive, parte da escultura. A escultura depois ela foi refeita pelos discípulos de Michelangelo, né? Michelangelo tinha uma série de artistas que trabalhavam com ele e para ele, e esses artistas acabam refazendo a parte que Michelangelo quebrou pela má educação da escultura de não ter conversado com ele, né? A pintura mais famosa, com certeza, é a pintura do teto da Capela Sistina. Continuamos e vamos citando outros. Podemos citar, por exemplo, o pintor italiano também, Rafael Sanzio. Rafael Sanzio, que pintava usando matemática, porque ele estudava o volume das pinturas e enquadrava as pinturas em todos os ângulos do quadro, né? Então ele distribuía a pintura usando cálculos matemáticos para gerar em quem olhava a pintura a sensação de harmonia. A mais famosa pintura dele se chama A Escola de Atenas, que é onde Rafael faz uma homenagem à cultura greco-romana, em especial grega, e ao renascimento cultural. E ele vai retratar os grandes da Grécia com o rosto dos grandes do renascimento cultural. Inclusive, ele vai colocar no centro da pintura Platão e Aristóteles, mas ele vai, em vez de botar Platão e Aristóteles, ele vai colocar o rosto de Leonardo da Vinci e de Michelangelo. Bom, um outro gênio do Renascimento, do Renascimento italiano, é Sandro Botticelli, que era um pintor que usava muito a mitologia grega para pintar, as ninfas gregas, né, os deuses gregos, em obras como O Nascimento da Vênus, em obras como a Alegoria da Primavera, né, que são obras onde ele vai fazer uma homenagem aos gregos e uma homenagem ao Renascimento. Uma das obras mais legais dele se chama Adoração dos Magos, no qual o Sandro Botticelli ele vai pintar o momento em que os reis magos chegam até a Virgem Maria, chegam até José, chegam até Jesus, né? E nessa composição ele vai apresentar com delicadeza o menino Jesus. A Maria apresenta com delicadeza o menino Jesus aos reis magos na pintura. Mas é interessante que num canto dessa pintura, né, enquanto uma multidão acompanha a cena, num ponto desse quadro, Sandro Botticelli se pinta, desviando o olhar da cena. Na cena, todos estão voltados para Deus, para Jesus. Todos no quadro estão olhando o menino Jesus, menos um, Sandro Botticelli. Ele se pinta no meio da multidão, num canto, olhando de frente para quem olha a pintura, como se ele estivesse reivindicando. Olhem para lá, mas olhem para mim, porque fui eu que criei toda essa maravilha aqui. Isso é o Renascimento cultural. Fora da Itália, nós podemos destacar vários. Nós podemos destacar, por exemplo, o grande escritor português Luís de Camões, que escreve Os Lusíadas. Como eu disse para vocês, um relato das navegações, um relato romântico das navegações de Vasco da Gama para as Índias. Podemos destacar também na Espanha Miguel de Cervantes, que escreve o que é considerado o romance mais bonito de todos os tempos, Dom Quixote de La Mancha. Nós temos na Holanda um pintor genial que é Rembrandt. Gostava muito de fazer pinturas de retratos, retratos das pessoas e de autorretratos. Ele gostava muito de se pintar, Rembrandt. Podemos citar também na Holanda, escreveu o Elogio da Loucura. Eu começo a falar e é muito nome, eu começo a me perder. Erasmo de Roterdã, que escreve o Elogio à Loucura, né? Um livro no qual Erasmo de Roterdã critica os valores da época, critica os valores da nobreza, critica os valores da Idade Média, né? E discute o que é o normal e o que é o anormal numa sociedade.
o Elogio da Loucura de Erasmo de Roterdã. Na Inglaterra, nós temos que destacar talvez o maior dramaturgo de todos os tempos, William Shakespeare, que é da época do Renascimento Cultural também. Entre outros, podemos citar o filósofo inglês Francis Bacon, podemos citar o pintor espanhol El Greco, o dramaturgo português Gil Vicente, o filósofo humanista francês Michel de Montaigne, o pensador em inglês Thomas Moros, e por aí vai, né? Só para ficarmos com alguns. Estou apressando que eu já cheguei nos 30 minutos, quero terminar esse vídeo com 32, 33 minutos. E nós temos que lembrar que o Renascimento não é só nas artes, ele também é na ciência. Entre os cientistas podemos citar muita gente impressionante da época do Renascimento. Galileu Galilei, né, é um deles, o homem que afirmou que os planetas não eram lisos e perfeitos. Os planetas descreviam órbitas em torno de uns dos outros. Né? A Terra não era o centro do universo era o Sol. Além disso, Galileu vai estudar dinâmica, lei de queda dos corpos, né? Movimento pendular, vai inventar os telescópios, e aí vai. Né? Vai, inclusive, descobrir os 4 primeiros satélites de Júpiter. Tudo isso vem com Galileu. Além dele, Johannes Kepler, que é o homem que vai descrever o movimento elíptico dos astros ao redor do Sol. Além disso, Miguel Servet, o homem que descobriu a circulação sanguínea, Giordano Bruno, o filósofo que vai ser morto pela Igreja Católica. O que ele disse de tão pecaminoso? Ele afirmou que havia diversos universos além do nosso, acabou sendo morto pela Igreja Católica, queimado na fogueira da Inquisição por heresia. André Vesalius, o homem que estudou a anatomia humana. Paracelso, o alquimista suíço que passou a descobrir as substâncias químicas. Ambroise Paré, francês que descobriu a ligação arterial para deter as hemorragias, é considerado o pai das cirurgias modernas. Gabriel Falópio, que descobriu as trompas de Falópio. William Harvey descobriu a circulação sanguínea pelo corpo e a função do coração. Robert Boyle descobriu os elementos químicos. Olhem que tem de coisa graças ao Renascimento Cultural. E por que esse movimento ele entra em decadência no século XVI? Por 2 motivos. Primeiro e principal, pela pressão da Igreja Católica através do Tribunal da Santa Inquisição, que passa a condenar à morte por heresia os pensadores, os cientistas, os contestadores. Com medo da Igreja, a arte diminui seu teor contestatório. E o segundo motivo, porque as cidades italianas vão passar a empobrecer e não conseguir mais financiar a arte, já que o centro do comércio vai deixar de ser o Mediterrâneo e vai passar a ser o Oceano Atlântico, com o surgimento de novas potências, em vez das cidades italianas, Portugal, Espanha, França e Inglaterra. Feito? Estou fechando aqui com 33 minutos, mais ou menos, para colocar esse vídeo do nosso AVA e colocar um material complementar à disposição de vocês. Forte abraço, gurizada.